Neymar, que não fica no Santos em caso de rebaixamento, mas ele pode pintar no Cruzeiro ou no Flamengo. Bora falar também sobre o Flamengo, que venceu, mas pode não ter mais em 2025, jogador super importante. Bora falar também sobre o Flamengo, que pode faturar uma bolada graças ao Manchester United. Bruno Henrique, seu julgamento adiado mais uma vez. Mercado, bastidores, finanças e muito mais. Pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo para contar que Bruno Henrique pode ter se despedido da temporada de 2025 vestindo a camisa do Flamengo nesse domingo, vitória por 3-2 contra o Santos. O Bruno Henrique vai ser julgado nessa segunda-feira pelo pleno do STJD. Você vai lembrar, 2 meses atrás, ele foi condenado por ter forçado um cartão amarelo que beneficiou, entre outros, o seu irmão. Ele pegou 12 jogos de suspensão e vem atuando graças a um efeito suspensivo. É natural que a pena seja aplicada e ele tenha de cumprir pelo menos esses 12 jogos, que o tirariam da reta final do Campeonato Brasileiro e também da final da Libertadores da América. Bruno Henrique, que foi titular na vitória do Flamengo por 3-2 contra o Santos, resultado menos bom quanto do que parecia. O Flamengo chegou a abrir 3-0, dava a impressão de que golearia, tirou o pé na reta final. O Léo Pereira chegou até a dizer, o Léo que marcou um dos gols, chegou a dizer que quando o Neymar é substituído, jogadores do Flamengo relaxam um pouco e a partir daí saíram os 2 gols do Santos. De qualquer forma, é um Flamengo que se beneficia da derrota do Palmeiras e entra de vez na briga pelo título do Campeonato Nacional, ambos empatados em pontos. Só para completar a saideira sobre o rubro-negro, o próximo jogo contra o Sport, fora de casa, Sport já rebaixado, Palmeiras visitando o Santos com muito mais dificuldade. E Arrascaeta, Varela e Matias Vinha foram convocados para a seleção uruguaia, que disputa amistosos na data FIFA. Hora de falar sobre o Flamengo. O rubro-negro pode faturar uma bolada, milhões de reais, com a possibilidade da transferência de João Gomes para o Manchester United. De acordo com o portal inglês Team Talk, o João Gomes é hoje o mais bem avaliado pela diretoria do United para substituir o Casemiro, cujo contrato se encerra em junho do ano que vem. Casemiro recuperou bastante sua capacidade de produção e tem sido uma peça importante. Por conta do alto salário, um dos maiores da Premier League, é natural que o Casemiro não fique a partir da próxima temporada europeia, ou seja, a partir de agosto. O João Gomes, que pertence ao Wolverhampton, lanterna da Premier League, seria um cara bem cotado. Hoje, o João Gomes está avaliado em 40 milhões de euros. Dá para imaginar que, no mínimo, o United precisaria desembolsar uns 50 milhões de euros para fazer negócio. E o detalhe importante é que o Flamengo tem 14% do valor de uma venda futura. São 10% previstos em contrato e mais 4% pelo mecanismo de solidariedade. Você pega esses 50 milhões de euros e tira 14%, a gente está falando de 7 milhões de euros ou 43 milhões de reais. É isso que o João Gomes pode assegurar para o Flamengo num futuro não tão distante. Só para completar, o noticiário rubro-negro De La Cruz, 28 anos de idade, meio uruguaio, que ainda não conseguiu jogar bem nessa temporada, pediu para a diretoria e para a Federação Uruguaia de Futebol para não ser convocado. Na data FIFA do mês de novembro, o Uruguai enfrenta México e Estados Unidos nos dias 15 e 18 de novembro. Ele quer melhorar sua condição física para estar à disposição para a reta final do Brasileiro e também para a decisão de Libertadores da América. Hora de falar sobre o julgamento de Bruno Henrique. Mais uma vez, houve um adiamento da decisão. O julgamento até começou nessa segunda-feira no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O único voto dado pelo relator Sérgio Furtado Filho, que decidiu pela multa de 100 mil reais, mas pela absolvição em relação a jogos. Tudo porque o auditor, ou melhor, o relator, absolveu o atleta no artigo 243A. Se só o voto dele valesse, o Bruno Henrique poderia voltar a jogar normalmente, não cumprindo os 12 jogos de suspensão. Vale a lembrança de que ele havia sido punido 2 meses atrás e só vem atuando por conta de um efeito suspensivo. Mas vai haver outros votos que ficaram para a próxima quinta-feira. Houve o adiamento do julgamento. Ninguém consegue entender o porquê de mais um adiamento. Já era para ele ter sido julgado na semana passada. Houve aquele episódio no Rio de Janeiro. Enfim, uma série de decisões meio esquisitas. E tudo que envolve o STJD, pelo menos eu não boto muita fé, não sei a sua opinião sobre o tema. Qual o futuro de Neymar
Durante o fim de semana, o craque do Santos foi especulado como possível reforço de Cruzeiro e Flamengo. Antes de falar dessas chances, só contar que se o Santos ficar na primeira divisão, a tendência é que ele renove seu contrato. Agora, se o Peixe cair para a Série B, já dá meio que para cravar que o Neymar vai embora. Isso porque os 4 milhões e 100 mil que o Neymar custa por mês atualmente são compatíveis com a realidade financeira do Santos na primeira divisão. A queda para a segunda divisão decretaria uma redução grande nas receitas com direitos de transmissão e o Santos ficaria impedido do ponto de vista financeiro de manter seu principal jogador. Foi também por conta disso que surgiram as especulações. Em relação ao Cruzeiro, dá para assegurar que a chance é nenhuma. O Cruzeiro, inclusive, trata esse boato com irritação. Não há nenhuma chance de o Neymar ser contratado, primeiro porque a avaliação é de que é um atleta com muitas dificuldades físicas, depois porque não se encaixa ao perfil de reforços que o Cruzeiro tem buscado. Jogadores de vitalidade, de muita força física, de intensidade e que são mais jovens do que o Neymar com 33 anos de idade. Em relação ao Flamengo, outra especulação das últimas horas. Posso assegurar para vocês que o Neymar fez 2 tentativas de se mudar para o Fla, antes de fechar com o Santos e antes de renovar o contrato na metade do ano, e nos 2 momentos houve a decisão do Flamengo de não se acertar com ele. Diante desse cenário e com a falta de futebol do Neymar, não tem nenhum motivo para que ele seja contratado em 2026. E esse papo de que... Salve, torcedor do Flamengo, seja bem-vindo ao Flamengo News, todos os dias conteúdo exclusivo do Flamengo. Se você é flamenguista, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Mengão. Deixa a sua opinião aí sobre o Gonzalo Plata. O BAP não está contente com a situação do jogador, expulso aí, muitas expulsões nos últimos meses, e há sondagem já no jogador e tudo indica que o Plata deve ser negociado no final da temporada. Deixa sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Flamengo!